foi despigmentada. Tá? Então, nós marcamos aí as nervuras. Tá? Então, temos nervuras principais, secundárias e terciárias. Quando a água chega, sai do ramo, passa pelo pecíolo e entra dentro da folha, é necessário que esta água seja fácil e rapidamente distribuída pela folha. Então, quanto mais nervura, maior essa distribuição da água. Isso é importante para quê? Para permitir que a água perdida pelo estômago seja rapidamente reposta. Se a planta não repuser esta água, a folha murcha, ou tende a murchar, o estômago se fecha, para evitar uma transpiração excessiva, e isso vai limitar a fotossíntese. Então, na verdade, no caso do conilon, essa nervação está na ordem de uma densidade de 7 milímetros por milímetro quadrado de folha. Ela é maior que do arábica, o arábica na faixa de 5,5, e isso explica, em parte, o porquê de o conilon ter uma fotossíntese maior que do arábica e de responder melhor à irrigação que o arábica de maneira geral. Se a gente pegar o valor de 7 milímetros de nervura por milímetro quadrado de folha e jogarmos nesse modelo, tá, uma curva que está à esquerda de vocês, né, a gente vai ver que com essa densidade de venação nós teríamos um potencial fotossintético da ordem de 12 micromol de CO2 por metro quadrado por segundo. Então, repare que a relação é muito direta entre densidade de nervação, ou de nervura, e fotossíntese. Isso é uma maneira, então, indireta de se prever o potencial fotossintético da planta. Aqui nós temos na esquerda uma figura dizendo o seguinte, né? Máxima distância das nervuras até a epiderme. Quanto maior a distância da nervura até a epiderme, quer dizer que a densidade de venação é menor, menor eficiência de redistribuir a água pela folha. E quanto maior essa distância de venação, tá? da nervura até a epiderme, isso vai resultar numa redução da condutância hidráulica da planta. Repare à direita de vocês, tá? Que aumentando-se a condutância hidráulica, isso leva a aumentos quase que lineares na taxa de fotossíntese para uma grande gama de culturas investigadas. Bem, e qual seria a maneira de se aumentar essa condutância hidráulica? Aumentar a eficiência do transporte de água. Simplesmente aumentando o calibre ou o diâmetro dos vasos de xilema. Por isso, nós podemos ter uma associação indireta entre condutância hidráulica e densidade do lenho, densidade dos ramos. O que é densidade, né? É a massa por volume. Isso é uma coisa mais palpável, uma coisa mais fácil de ser trabalhada, de ser medida em uma grande quantidade de materiais. Uma madeira mais densa, quer dizer que o calibre do xilema é menor. Então, quanto mais densa a madeira, xilema com menor calibre, então isso vai resultar numa redução da condutividade hidráulica com o aumento da densidade do lenho. E densidade, como eu falei para vocês, é uma coisa muito fácil de ser prospectada. Insegurança hidráulica. Simplesmente, quando falta água, há uma tendência termodinâmica
para que os vasos do xilema fiquem cheios de ar. Se o vaso estiver com ar, ele simplesmente não mais se presta à condução de seiva. Quanto maior a cavitação, menos vasos de xilema vão ser usados seiva. E isso vai resultar em quê? Em última análise, não são da condutividade hidráulica. Então a planta enfrenta um dilema entre ter uma alta condutividade hidráulica, mas ter uma alta segurança hidráulica contra a ocorrência da cavitação. É um dilema que eles têm que ser, na verdade, trabalhado pela planta, né? Se ela pudesse pensar, na verdade, para que haja, sob condição de irrigação, alta condutividade e quando a seca, que se minimizasse esse aspecto com a ocorrência desta cavitação. Nós temos, por exemplo, no que diz respeito ao conilon, né, nós temos materiais tolerantes e temos materiais sensíveis à seca. Ou seja, temos variabilidade. E é esta variabilidade que vem sendo usada pelos melhoristas, diga-se de passagem, com muito sucesso, haja vista o programa de melhoramento do Incapé, extremamente exitoso, em função de um aumento extraordinário da produção observado nos últimos anos, como bem relatou aí o Romário na sua palestra pela manhã. E aqui no próximo slide, o Romário, quando tinha um pouco de tempo, né, Romário? Então, repare que nós temos à esquerda de vocês um clone tolerante, à direita um clone sensível. Esses clones, na verdade, sofreram uma seca no ano anterior, né? Ou seja, no ano seguinte, o tolerante produziu satisfatoriamente. O sensível, que está à direita, nada. Por quê? Teve que recompor a sua parte vegetativa e não teve o que? Assimilados para poder produzir. Então, essa variabilidade vem sendo explorada pelo melhorista e é a base, né, de material genético que nós temos usado para contrastar esses materiais e avaliar a fisiologia desses materiais em condições irrigadas e em condições de seca. Se nós formos avaliar, no caso, a dependência da fotossíntese do café com relação à condutância estomática, a condutância estomática ela mede, na verdade, o grau de abertura do estômato, aquela parte da folha por onde entra o CO2 e sai o vapor d'água. Então, repare que a reação é muito forte.